Se você anuncia no Google Ads e você sente que o seu dinheiro está acabando rápido demais sem você ter resultado proporcional a esse investimento, existe uma chance do seu erro estar na sua estratégia de lance, a estratégia que você está usando hoje, e não na sua página, no seu anúncio, na sua campanha. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é a estratégia de lance, por que ela é tão importante, né, e como que ela pode acabar com a sua campanha, por que escolher a estratégia errada pode acabar com o seu orçamento. E no final eu vou te mostrar um erro muito comum que eu vejo muitos empresários cometendo, é um erro que custa muito caro e que o próprio Google ele te induz a cair nesse erro. Olá, meu nome é Daniel, sou especialista em Google Ads, especialista em negócios locais, empresas prestadoras de serviço, e nesse canal eu trago tudo que você precisa para você anunciar a sua empresa da forma correta no Google, para você parar de perder grana e começar a ter resultado. Tudo isso de graça, você não precisa pagar nada, é só se inscrever no canal, acompanhar os vídeos toda semana. Nosso canal é um dos mais importantes canais aí, focado 100% em Google, 100% para prestadores de serviço. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, o que é a estratégia de lance e por que ela é importante, né? Toda vez que alguém procura algo no Google, procura por um serviço e aparecem alguns anunciantes, esse ranqueamento, acontece um leilão em tempo real para definir esse ranqueamento. E o Google, quando ele faz esse leilão, ele leva em consideração alguns pontos para definir o ranqueamento, quem vai aparecer primeiro, segundo, terceiro e quarto. Esses pontos são índice de qualidade, em que ele vai considerar o índice de qualidade da sua palavra-chave, o seu anúncio, a sua página, ele vai analisar tudo isso. E também tem o lance, que é o quanto você está disposto a pagar por aquele clique. Isso é estratégia de lance. A estratégia de lance é a forma como você instrui o Google a participar desse leilão. Você pode dizer para o Google maximizar cliques, onde ele vai buscar uma maior quantidade de cliques, ou você pode dizer para o Google focar em conversões, ou você pode dizer para o Google atingir um custo por resultado específico, ou você pode pedir para ele deixar você mesmo controlar quanto você paga por clique manualmente. Então são estratégias de lance. O problema é que cada estratégia ela funciona de uma forma diferente, e dependendo do momento da sua conta, da sua campanha, usar a estratégia errada seria como você colocar o pé no acelerador quando você deveria estar freando. O que acontece na prática? Então primeiro vamos entender as estratégias de lance, né? A gente tem maximizar cliques, por exemplo, que é a estratégia uma das mais comuns, onde eu sugiro até que todo mundo que está começando use essa estratégia, né? Então nessa estratégia o Google ele tenta conseguir o maior número possível de cliques para você, ao menor custo, usando o seu orçamento diário. O problema dela, clique não é cliente, então o Google vai buscar cliques baratos, que podem não ser clientes, pode trazer público errado. Geralmente cliques baratos são buscas de baixa qualidade, né? Só que é nesse momento também que você vai usar para validar o seu público. Então você vai usar essa estratégia quando você está começando uma campanha para você validar o seu público e ter certeza que você está trazendo o público certo. Existe uma outra estratégia que é maximizar conversões, que o Google, o que ele faz? Ele tenta conseguir um número maior possível de conversões ao menor custo, usando o seu orçamento diário que você forneceu para ele. Essa estratégia, sim, ela parece perfeita, porque todo mundo quer conversão, você quer conversão, eu quero conversão, todo mundo quer. Mas ela tem um detalhe muito importante, um detalhe crítico. Essa estratégia ela só funciona bem quando a sua campanha já tem um histórico de conversões, uma inteligência da sua campanha, da sua conta, para que o Google consiga entender o que é uma conversão para você. Então, para isso, você precisa primeiro validar o seu público, ter certeza que está trazendo o público certo. O público que está convertendo corretamente? Essa conversão que você configurou está correta também? Exemplo, se você colocou lá como conversão, configurou o page view, visualização de página, é uma péssima conversão, porque visualização de página é só uma visualização, não é cliente, não é contato, não é ninguém querendo comprar algo de você. E se você mostrar isso pro Google, você vai estar dizendo para ele que aquilo é uma conversão, entende? Então, esse é um ponto muito importante. CPA desejado, ela está dentro da maximizar conversões, né? E quando você usa CPA desejado, você está definindo quanto você quer pagar por conversão, certo? E o Google ele vai tentar atingir esse número. Então, se você quer pagar R$10 por conversão e o Google entender que você vai pagar em um determinado leilão R$30, você nem vai aparecer nesse leilão. O Google vai simplesmente te tirar desse leilão, né? E também tem um outro ponto muito importante. Quando você define ali o seu custo por aquisição, o CPA, que é o CPA desejado, o Google mesmo ele sugere que você tem que ter um orçamento no mínimo, um orçamento diário, no mínimo 2 vezes maior do que o seu CPA desejado e preferencialmente 10 vezes maior, que é o que ele sugere, 10 vezes maior do que o seu CPA desejado. Você tem grana para isso? Se você não tiver grana para isso, essa estratégia ela pode travar a sua campanha, simplesmente a sua campanha não rodar. E a gente tem o CPC manual, né, que é onde você define manualmente quanto você quer pagar por cada clique. É uma estratégia que ela já foi muito usada, né? Hoje o Google ele fala que vai tirar ela de circulação, que é uma estratégia manual, né? E poucas pessoas usam ela hoje, mas ainda tá lá, você ainda consegue usar essa estratégia. E agora, pessoal, o erro que custa muito caro e que o próprio Google ele incentiva você a cair nesse erro, né? Quando você cria uma campanha nova, principalmente você que está começando a anunciar agora, o Google ele recomenda automaticamente a estratégia de maximizar conversões, ele recomenda que você já coloque um CPA desejado. A interface do Google sugere isso como opção ideal com uma mensagem de que é a forma mais inteligente para você atingir o seu resultado. Seria, né? Se a inteligência do Google fosse perfeita, se desde uma campanha do zero de uma conta nova, a inteligência já soubesse como trabalhar para você a seu favor. O problema aí é que uma campanha nova ela não tem nenhum histórico de conversão. O Google simplesmente ele não sabe o que é uma conversão para você ainda. O Google não sabe o que você configurou, qual é o público que você vai trazer, o que você vai usar como conversão, se é um clique no WhatsApp, se é um formulário preenchido, se é uma ligação, ele não tem nenhum histórico disso ainda. E aí quando você ativa a maximizar conversões, sem histórico, o algoritmo ele vai entrar em modo de aprendizado, ele vai usar o seu orçamento, gastar o seu orçamento testando aleatoriamente audiências, né, para tentar encontrar isso para você. E aí você vai ver o dinheiro indo embora, você vai ver pouquíssimos cliques e o resultado não
não vai aparecer para você. Então, muitos empresários concluem que, a partir disso, que o Google Ads ele não funciona. Na verdade, não é que não funciona. Na verdade, que você está usando uma estratégia errada, uma estratégia de lance errada. Na verdade, o problema foi isso. Você escolheu uma estratégia de lance antes da sua campanha estar madura para ela. E se você está passando por esse problema hoje, você está rodando uma campanha aí, não está tendo resultado, não sabe nada sobre estratégia de lance, não sabe como configurar a sua campanha, a gente pode te auxiliar, tá? A gente pode te ajudar. Só você entrar em contato aqui comigo, o link está na descrição. Nós prestamos consultoria, a gente presta assessoria, né? Gestão de tráfego. Nós somos focados em prestadores de serviço 100%, então a gente consegue com certeza resolver o seu problema. E se você também estiver anunciando, você não quiser pagar ninguém para anunciar, ninguém para gerir sua conta, nós temos também aqui um kit Google Ads para prestador de serviço. É uma estrutura de campanha prontinha para você usar aí na sua campanha. É só você copiar e adaptar na sua campanha. A gente traz ali exemplos de palavra-chave, como você deve usar as palavras-chave, exemplos de anúncio, a configuração de conversões no Tag Manager e no Google Ads. Tem print lá mostrando para você como fazer essa configuração. Então tem tudo ali para você. Segmentação também que você deve usar. Tem tudo para você nesse kit Google Ads para prestadores de serviço. Daniel, tá bom, mas qual estratégia de lance então eu devo usar na minha campanha? Eu sugiro para todo mundo que está começando uma campanha nova hoje, em uma conta nova, uma conta que não tem histórico, ou uma conta que foi muito mexida, você não tem muito padrão naquela conta, eu sugiro CPC manual ou maximizar cliques, tá? Eu uso na maioria das vezes a maximizar cliques para iniciar uma campanha, tá? Como campanha nova e sem histórico, você tem que ter controle, você precisa ter o máximo possível de controle. Então, o CPC manual vai permitir que você defina ali o quanto você quer pagar por clique. Quando você vai para maximizar cliques, você também consegue colocar um limite ali, né? Um teto de CPC, e com isso você vai fazer esse processo que eu acabei de falar para você. Você vai validar o público, quem é que tá chegando até você? Você acertou na sua palavra-chave? Você trouxe o público correto? Acertou na sua conversão? O que você registrou como conversão? Configurou como conversão? Então, aí, nesse momento, você vai validar o seu público. Beleza, Daniel, e aí eu posso mudar para maximizar conversões? Eu posso fazer essa alteração? Sim, você pode. Quando que você pode, né? Primeiro, não é obrigatório, tá? Isso não é uma escala, não é uma escadinha onde você vai subindo e progredindo. Então, não existe estratégia aí melhor ou pior, depende do momento da sua campanha. Maximizar conversões você pode usar, não é obrigatório que você mude para ela, tá? Mas você pode usar, pode ser que ela traga, sim, um resultado positivo para você. O que eu sugiro? Que você faça isso depois que você tenha validado o seu público, depois que você tenha aí, no mínimo, 30 conversões por mês. Mas são conversões reais, tá? Pessoas que entraram em contato com você, que compraram de você de fato, que estão procurando de fato pelo seu serviço. Não tô falando de conversões ali de page view, como falei, de visualização de página. Conversões reais. A partir desse momento, se você tem 30 conversões por mês, aí depende muito do seu orçamento também, se você vai conseguir ter isso, né? Mas aí você já tem uma inteligência. Você já criou uma inteligência, já validou seu público, o Google já sabe como trabalhar para você. E aí sim ele pode encontrar pessoas certas, né? Que tem o perfil de conversão de fato. Aí ela pode te trazer um resultado positivo. E a CPA desejado, quanto que eu uso? Então, a CPA desejado você vai usar quando você quiser escalar o que está acontecendo na sua operação. Então, quando você tem volume suficiente, muito volume, e você quer controlar aí o custo por lead, o custo por aquisição, você quer escalar e controlar esse custo, CPA desejado ele faz sentido, desde que você cumpra aqueles requisitos, né? Que você tenha histórico de conversões na sua campanha, senão ela vai travar, e que você tenha o orçamento também, senão, se você não tiver orçamento suficiente, a campanha também vai travar. Muito provável que isso aconteça. Mas esse é o cenário onde você pode usar essa estratégia que pode ser que ela te ajude, né? É uma regra simples, pessoal. Quanto menos histórico a sua campanha tem, mais controle você precisa ter. E quanto mais histórico, mais você pode confiar na automação, na inteligência do Google. E se você seguir tudo isso que eu te falei aqui sobre estratégia de lance, provavelmente você vai ter um resultado positivo, vai parar de errar nesse ponto, ok? Espero ter te ajudado nesse vídeo e até o próximo. Um abraço.